E hoje é um dia super especial, né? O nosso convidado, eu vou falar um pouco sobre ele. Então, ele é tecnólogo em comunicação institucional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é bacharel em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Tem especialização em gestão de acesso pela CPEX. Tem uma especialização em inovação e transformação digital pela Escola Conquer. Master em Neurobusiness pelo Ecossistema Inova. Pós-graduação em liderança e gestão em tecnologia também pela Escola Conquer. Então, por esse currículo já dá para ver, né, que é realmente um profissional aí incrível e bastante diferenciado. Ele também tem 10 anos de experiência na área comercial da indústria farmacêutica e uma grande bagagem também na imunologia. Eu vou chamar aqui o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, Tá me tudo ouvindo bem, bem, meu Felipe? amigo Mário? Perfeito, perfeito. Maravilha. E aí, como é que você tá? Cara, tudo ótimo. Coisa A boa, correria coisa de sempre, boa, mas isso é coisa sempre bom. boa. Mário, primeiramente, super agradecer, né, a sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Então, você é um profissional que eu sempre, né, tive grande admiração. Fomos contemporâneos em duas empresas, né? E tanto essa sua capacitação, essa sua carreira acadêmica, além disso, toda a sua curiosidade, todo esse lance de pensar literalmente fora da caixa, essa pegada para a inovação. Então, é uma honra ter você aqui na nossa live e eu peço que você se apresente aí para a nossa audiência. Cara, bom, primeiro, antes de tudo, queria te agradecer o convite, dizer que para mim é uma oportunidade muito legal de estar, ainda aqui, numa breve conversa, fazendo parte de um projeto extremamente importante, cara. Eu acredito muito no teu propósito, do que você está trazendo com esse projeto de capacitar, melhorar de fato. Tá com, tá com uma interferência de som? O áudio ficou um pouco distante quando Então, você tirou, eu eu tô acho que longe, peraí. o esquerdo, tá? Tem uma música O direito, tocando, peraí. tranquilo. Tá dando uma interferência aí ou não? Não, só ficou um pouco distante quando acho que você tirou o direito, eu não tenho certeza. É, eu que tô te ouvindo mal, peraí. Tá, Peraí, acho que eu vou sair e vou sair de novo, peraí. tá, beleza. Bom, Legal. voltando de onde eu parei, eu tava, enfim, te agradecendo pelo convite e dando esse reconhecimento, que eu acredito que é um projeto extremamente importante, porque, como a gente já conversou e você já comentou várias vezes, é uma área que está em franco crescimento. A gente percebe que a indústria farmacêutica está cada vez mais especializada, a imunologia é uma área extremamente promissora e cada vez mais serão necessários profissionais mais preparados, né? E quando você monta um projeto assim, você está contribuindo com esse sistema como um todo. Isso é muito positivo, porque, querendo ou não, acaba trazendo uma consequência excelente para o próprio paciente. Você tem profissionais que se adaptam mais rápido, você tem um mercado que é altamente competitivo, mas que tem um nível muito alto de profissionalismo, e isso é bem importante. Então, te agradeço. E para além disso, além de qualquer formação, eu acredito que nosso intuito aqui é mostrar um pouquinho de quais caminhos são importantes para que os profissionais possam percorrer e alcançar os seus objetivos. Um, a área, a gente percebe que a complexidade aumenta e todas as áreas acabam precisando evoluir também, né? Às vezes eu converso, e nós já conversamos sobre isso com profissionais que estão há mais tempo, como era 20 anos atrás e como é hoje, Uhum. muita coisa mudou. E Exato. dentro dessas mudanças, o cenário de acesso é um desses principais, né? Aham. E Mário, fala um pouco dessa transição sua para a área de acesso, né? Onde você estava, onde você está e como foi essa transição. Perfeito. Bom, acho legal voltar 10 anos atrás, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Uhum. Eu trabalhava na área comercial, tenho uma formação um pouco diferente da grande maioria. Eu, particularmente, pelo menos, nunca conheci outro representante, outro consultor que fosse formado em filosofia.
E isso, no começo até era algo, o quê? Nossa, como assim? Os caras enlouqueceram. Mas esse também é um ponto relevante. A gente percebe que o mercado tem passado a valorizar formações diferentes, perspectivas distintas. Eu entrei num programa em que era necessário não ter essa experiência prévia na indústria farmacêutica, mas era algo que a gente tinha uma oportunidade maior de usar a agilidade na aprendizagem. E essa é uma soft skill extremamente importante, não só para a indústria, mas para o mercado como um todo, num movimento dinâmico que a gente vive, né? Então, em 2014 eu entrei como representante, trabalhei na Primary Care, trabalhei em algumas especialidades, estou na imunologia mais ou menos de 2016 para 2017, trabalhei como representante em linhas distintas, fui para uma outra empresa também dentro da Imuno e eu mudei de empresa para trabalhar na área de acesso focado em gerar percepção de valor para o portfólio da Imuno, junto a esse contexto de acesso, principalmente as pontas pagadoras. A gente sabe que há uma complexidade de acesso maior na indústria, né? Se a gente pensar lá na Primary Care, pensar no medicamento que é vendido na farmácia, você tem uma farmácia que está comprando de um distribuidor e você tem um representante que está visitando esse médico, você tem um médico que está prescrevendo essa medicação e o paciente foi à farmácia. Na Imuno as coisas são um pouquinho mais complexas, né? Tanto é que Você há já uma começa com... complexidade, né? É um Não ecossistema só, de saúde gigantesco. não só do ponto de vista de biotecnologia, das tecnologias cada vez mais complexas, dos produtos em si, que são extremamente inovadores, a gente passa a precisar ver os negócios de uma forma distinta também. Então, se a gente pensar hoje um imunobiológico, para qualquer uma indicação que seja, para qualquer especialidade que seja, ele perpassa por como fazer o paciente acessar essa medicação de alta complexidade, de alto custo. O paciente, a pessoa física, ainda que seja você muito bem sucedido, teria dificuldade de arcar com um custo anual de um tratamento. Sim. E para isso a gente tem formas de alcançar esse paciente via acesso privado, junto às operadoras de saúde, que a gente está pensando na saúde suplementar, que hoje cobre um quarto dos brasileiros, aproximadamente 25% das pessoas têm acesso a planos de saúde e aí acessam esses tratamentos, boa parte das vezes, por esses planos de saúde. Você tem a ANS, que é a Agência Nacional, que regulamenta o que vai ser coberto e o que não vai, com todo um processo complexo de incorporação, que também é uma atuação em que precisa se ter um embasamento teórico importante para mostrar que aquela molécula específica, que é um candidato a ser coberto, tem uma tecnologia que é relevante de fato e que está melhorando as possibilidades de tratamento do paciente. E, por outro lado, para atender 75% da população que não tem essa saúde privada, você tem processos também públicos, né? Então, você tem algumas dessas medicações, boa parte delas, que estão cobertas pelo SUS via os PCDTs, e que também passamos por um processo bem complexo de incorporação totalmente separado do privado. Toda tecnologia nova, ela precisa passar pelos dois processos, então aqui também já envolve uma complexidade importante. E a gente busca atuar em que de fato a gente consegue fazer para que esse paciente acesse a medicação e acesse o tratamento dele o mais rápido possível, né? Encurtando essa jornada e salvando vidas, por que não? Não tenha dúvidas. E é um mercado realmente, né, bem complexo. Eu entendo que o acesso dentro das farmacêuticas é um dever de todos, né? Todos têm que conhecer um pouco, né, sobre acesso. A responsabilidade não é só da área de acesso, existe a área, mas todos estão envolvidos, né? Então, conhecer o mínimo do sistema de saúde público brasileiro, seja ele tanto público como privado, né? Saber o que é um PCDT, saber o que é um rol da ANS, um adulto, enfim, né? Aprofundar para que realmente o paciente saia ganhando no final, que a gente consiga, né, como empresa, como time, encurtar a jornada desse paciente até chegar ao acesso efetivo do imunobiológico, a gente está falando aqui do imunobiológico, e tirar qualquer tipo de atrito, né? Tudo isso através do médico. Então a gente tem um público que talvez não trabalhe na indústria, então a gente não pode ter esse acesso direto ao paciente, né? É um ponto super importante. E, Mário, no dia a dia mesmo, do trabalho de um consultor de acesso, gerente de acesso, enfim, como é esse trabalho no dia a dia? Quais materiais vocês usam? Quem vocês visitam? Se você pudesse compartilhar um pouco.
Acho até legal, Fê, trazer um pouco dessa visão quando você comenta com. Temos talvez pessoas assistindo aqui que não conhecem de fato como funciona essa estrutura. Dentro da alta complexidade, o próprio representante, o consultor que está na frente com o médico, ele precisa entender como se faz o acesso do produto dele, né? Então, se talvez muitos anos atrás você tinha essa separação, o conhecimento hoje ele precisa, inclusive o próprio representante precisa saber o que a área de acesso faz, né? Perfeito. E o próprio médico é cada vez mais engajado no processo e entende que existem critérios específicos para isso. Você também tem um cenário prescritivo diferente, então, quando o médico prescreve uma medicação que está no PCDT, ele usa um formulário específico, a AME, no privado, a operadora muitas vezes tem algumas exigências também. Então, de fato, é imprescindível que toda essa cadeia entenda como o ecossistema funciona para, de fato, conseguir agregar valor para todas essas frentes. E a gente tem profissionais que atuam em frentes distintas, né? Quando a gente pensa no profissional de acesso hoje, acho que primeiro a gente tem que separar o acesso público do acesso privado. Quando a gente pensa no acesso público, quando você já tem uma droga incorporada no PCDT, você já tem uma diretriz do que é necessário. Por exemplo, um gerente de acesso público, um CAM público, como a gente costuma usar a nomenclatura na indústria, ele atua com os processos de logística disso, né? Então, um produto que é comprado pelo Ministério, você tem um gerente de acesso visitando aquela Secretaria de Saúde para avaliar como que de fato está funcionando a dispensação, entender se precisa de algum tipo de treinamento. Muitas vezes essas medicações, para quem ainda não convive com elas são refrigeradas. Então você tem uma cadeia logística bem mais complexa, você tem prazos diferentes do que uma distribuidora consegue entregar um comprimido numa farmácia. Então você tem todas essas etapas. No lado privado, é mais complexo ainda. Né? Você tem uma heterogeneidade gigante, né, hoje no sistema de saúde brasileiro. Você tem uma cooperativa que tem os seus interesses, que precisa priorizar um cenário distinto do que uma seguradora, que muitas vezes trabalha com reembolso. Então, são cenários em que a gente precisa se adaptar a esses cenários. Dentro do privado, a gente acaba separando esses interesses. Uma autogestão vai ter a mesma carteira a vida inteira. Então é importante você levar para a discussão que aquela tecnologia, que aquele produto, que aquele tratamento, de fato vai ter uma persistência para o paciente vai poder ficar mais tempo nesse tratamento. Por outro lado, também, você tem um momento econômico tanto quanto complexo na saúde. Tem drogas cada vez mais complexas e muitas vezes com valor agregado alto. E isso precisa fazer sentido. Nem sempre a medicação, que o custo unitário é menor, ela vai ser mais efetiva dentro desse cenário em relação a gente tem um conceito que a gente chama de custo-efetividade. A gente avalia e compara isso, né? O quão efetiva aquela droga é versus quanto ela custa. A gente tem variações importantes nesse cenário. Você tem drogas que muitas vezes são muito complexas e tem um custo agregado alto, mas que tem uma probabilidade de melhorar a condição e a qualidade de vida daquele paciente de um jeito bastante efetivo. A gente acaba, para isso, conversando com pessoas muito diferentes. Você tem aquela operadora de saúde, por exemplo, que tem um médico especialista naquela área. Então ele já conhece a doença, ele conhece a patologia, ele conhece os tratamentos. Você não precisa levar esse tipo de conceito. Por outro lado, muitas vezes você tem um gestor que ele não conhece aquela patologia, aquela indicação, é um médico de outra especialidade. E para isso você precisa conhecer também a doença, você precisa trazer esse tipo de conceito. Você fala, meu produto melhora X% tal indicador. Se você está falando com um interlocutor que não conhece aquele indicador, não conhece aquele score da doença, essa informação não foi efetiva, né? E acho que esse talvez seja um grande ponto e serve para todos os níveis profissionais. A gente entender quem é nosso cliente e qual que é o contexto daquele cliente para aquela necessidade específica. Quando um consultor está visitando um médico, ele precisa entender o perfil de paciente que aquele médico tem. Se o produto dele só tem acesso privado, será que ele tem que estar no ambulatório público, do hospital público? E a recíproca é verdadeira. Há produtos que só têm acesso público. Muitas vezes está esse representante, esse consultor, focado nesse médico, que só atende plano de saúde. Será que ele está no lugar certo também, né? Você vê que o acesso, de novo, está permeando lá do trabalho da demanda também. Essa separação, muitas vezes, é mais para fins burocráticos, porque todo mundo precisa conhecer um pouco mais da área do outro. Né? Exato. E em cima do que você está falando, pegando o gancho, várias empresas, né, têm as áreas
dos consultores, né? O time de acesso público, o time de acesso privado, justamente devido a essa complexidade, né? E quando a gente fala no acesso privado, você falou muito bem, tem as operadoras, né? Tem as verticalizadas, as horizontalizadas, cada operadora de saúde exige determinados tipos de exame, então você tem que ter aí um conhecimento bem aprofundado, né? Em parceria com o gerente de acesso, enfim, com o CAN, para atender o médico da melhor maneira possível. Então, realmente, o consultor tem que entender toda essa jornada do paciente e trabalhar muito junto, com acesso, área médica, enfim, vendas propriamente dita. Então, é um trabalho aí realmente muito em equipe, um trabalho muito cross. Você trouxe um ponto bem importante, Mário. Hoje, tem várias empresas com área de acesso, né? Diferentemente de como era em 2010, que estava mais ou menos começando, estruturando essas áreas de acesso. Como que é o desafio de conseguir agenda com gestores de saúde? Né? Porque eu vejo esses gestores, alguns, se capacitando cada vez mais e muitas empresas com essa área. Então, como é que é esse desafio de conseguir essa agenda com esses gestores? Perfeito. Esse é um desafio bem significativo. A gente tem, dentro desse cenário, bom, vamos imaginar dentro de uma operadora de saúde, em que você tem uma pessoa para ter essa relação com a indústria farmacêutica e definir o que vai ser incorporado, o que não vai, o que vai ser comprado, o que não vai, o que ele tem em estoque, o que ele não tem. Por si só, muitas vezes da mesma empresa, esse profissional fala com várias pessoas. E aí você tem um desafio natural de agenda e também precisa de muita conexão, né? O quanto daqui a pouco tem um colega que trabalha dentro da mesma empresa, com uma outra área terapêutica e que tem as suas demandas, mas ao mesmo tempo a área da imuno, por exemplo, tem um issue ali sobre uma apresentação de um produto que vai mudar, o quanto é preciso se adaptar e também, muitas vezes, trabalhar em conjunto, em parceria, em conexão com esse colega que vai estar com o mesmo cliente. Por quê? Porque essa agenda é muito disputada. Muitas das vezes a gente tem casos de contas em que o responsável por aquele processo, ele abre a agenda a cada 2 meses. Você vai ter que buscar essa agenda daqui 2 meses, e enquanto isso você precisa encontrar quem dentro da operadora que possivelmente pode te receber antes para sanar alguma situação, algum problema, alguma questão pontual. Hoje a gente também amplia essa visão. Quando a gente tem um médico especialista dentro de uma operadora de saúde, muitas das vezes a gente vai até no consultório do médico e vai lá incomodá-lo. Olha, doutor, tem um problema na Unimed que o senhor trabalha, que está acontecendo isso e isso. O senhor conhece alguém lá? Porque com o fulano eu só tenho agenda para daqui 2 meses. E muitas das vezes é uma conexão que a gente acaba conseguindo fazer e levar a mensagem que a gente precisa de fato, que muitas vezes também urge, né? Se você tem uma mudança, como o exemplo que eu dei, uma mudança de apresentação numa medicação, você precisa fazer aquilo naquele momento, porque o paciente que vai receber dentro desses 2 meses que o gestor vai me dar a agenda, ele não pode esperar. Então, Verdade. é um desafio que, assim, por mais complexa que seja a agenda, a gente precisa entender o quanto a gente consegue, como profissional, somar esforços e entender quem dentro da própria empresa, e muitas vezes não até, consegue abrir essa conexão. E à medida que, de fato, a gente agrega valor para esse cliente, para esse interlocutor, a partir do momento que uma conta entende que os projetos que eu, como profissional, levo para eles, agregam valor para ele de fato, ele entende que talvez comigo ele não precise esperar esse daqui 2 meses, porque teremos projetos em paralelo rodando que a gente precisa conversar a cada 15 dias. Muito bom. Isso também é algo importante, como que a gente precisa lapidar o nosso trabalho para que a nossa situação faça sentido e gere valor para as contas. Exato, e eu sempre falo, né, que a área de acesso, me corrija se eu estiver errado, os resultados são a médio e longo prazo. Né? Não é aquele resultado tão imediato como o trabalho da demanda, como o trabalho dos consultores, que tem as cotas, né, ali mensais, né, e faz um trabalho que o resultado aparece de maneira muito mais rápida do que a área de acesso. Em cima disso, eu queria a sua opinião com relação como mensurar a área de acesso, o resultado, já que várias empresas não têm cota, diferentemente dos consultores que têm as cotas mensais. Então, sei lá, qual seria a melhor forma, como é feito, o que é que você tem Acho que, a acho agregar que aí? dentro disso a gente pode dividir e subdividir talvez a área de acesso, né?
Enquanto a gente tem um trabalho de gestão de contas, de portfólio, que envolve uma questão comercial, de gestão de estoque, você tem essa mensuração de vendas. Quanto que aquela conta em específico, quantas ampolas daquele imunobiológico aquela conta comprou naquele trimestre, naquele mês. E, por outro lado, você tem algumas discussões de valor em saúde, que são essas discussões de longo prazo. O porquê, se eventualmente o meu produto não está incorporado, aquela operadora de saúde deveria ou não considerar cobrir esse tratamento por liberalidade. Esse é um ponto. O que é liberalidade? Acho que é Isso eu ia importante te trazer pedir para. para. Exato. A gente comenta um pouquinho sobre esses processos de ATS, essas incorporações, seja no público ou no privado. Então vamos pensar no privado. Hoje, a gente tem, por mais que os prazos tenham mudado, a legislação tenha mudado recentemente, a gente ainda tem um processo de incorporação tanto quanto longo. Muitas vezes os produtos demoram mais de 6 meses para estarem no rol. Nesse período, os pacientes não podem utilizar esse produto? Podem, porque o rol ele é a cobertura mínima que a operadora tem que pagar. Ela pode pagar além disso, ela pode cobrir um tratamento que é novo, que ela entende que é custo efetivo para ela. E aqui também vem um trabalho relevante para a gente pensar na área de acesso, que é quem acaba discutindo o valor daquela tecnologia. O conceito e até uma dica de leitura para quem está nos assistindo. Tem um conceito muito em voga hoje, que é o conceito de valor em saúde. Saúde baseada em valor, muito conhecida, com qualquer um que der uma busca e procurar VBHC vai encontrar isso. A gente vê esse conceito surgindo lá em 2007, num livro do Michael Porter, que chama-se Repensando a Saúde. E ele previa, né, porque naquela época as tecnologias não eram tão disponíveis quanto hoje, em 2024, mas ele já percebia que essas relações elas não poderiam mais ser umas relações comerciais, de que você tinha somente um remédio para aquela doença e você tinha essa relação bilateral. Hoje a gente está pensando em teia, né? Tem que fazer sentido de fato, e dentro dessa teia, a gente precisa discutir junto com essa fonte pagadora se faz ou não sentido, por exemplo, uma cobertura para além do rol. E isso a gente chama de liberalidade. É uma cobertura em que a operadora de saúde está cobrindo, está pagando uma medicação que ela não tem essa obrigação, mas ela entende que essa medicação é efetiva e que o custo dela faz sentido para o quanto de valor ela agrega dentro do tratamento do paciente. E aí tá quem trabalha com a área de valor em saúde tem um mar gigante para navegar dentro do trabalho quando a gente pensa em como trazer de fato valor e como mensurar esse valor. Então a gente tem lá operadoras de saúde que querem priorizar algo que a gente chama de custo minimização. Eu tenho 10 opções que eu tenho que pagar para aquela medicação, mas eu quero pagar somente a mais barata. Ora, ela pode fazer isso? Teoricamente, quem tem a prerrogativa de escolher o tratamento a ser dado ao paciente é o médico prescritor. Isso está no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina. A prerrogativa é do médico prescritor. E muitas vezes também o próprio médico ele é funcionário dessa operadora. Como que você faz a operadora, ela fala, ó, você tem que pagar isso. O funcionário, o médico CLT, olha e fala, putz, eu pensava que tinha esse outro tratamento que era mais efetivo, mas eu vou ter que seguir esse caminho que a operadora tá me propondo. Nós, como profissionais de acesso, temos que estar nessa operadora e mostrar que, olha, realmente, de fato, a tecnologia B ela é 20% mais cara que a A. Só que ela é 50% mais efetiva. O quanto a operadora precisa ter essa visão para além do custo. Porque a gente não está falando aqui de um produto que é uma commodity, que não importa se ele compra o açúcar da marca A ou da marca B, ele vai ser açúcar. Porque a gente está comparando tecnologias extremamente complexas e que muitas vezes estão inseridas num cenário extremamente competitivo. Perfeito. Mário, nós temos assim muitos seguidores aqui na indústria farmacêutica que são neófitos e também temos vários seguidores que já estão na linha Primary, né? E o pipeline da imunologia, como eu falei, ele é gigantesco para os próximos anos, né? Principalmente nas empresas multinacionais que trabalham com a área de imunologia. Essa é uma informação pública, é só digitar lá no Google, né? Tipo pipeline, AstraZeneca, por exemplo, vai sair ali todos os produtos, em que fase está, enfim, perspectiva de lançamento. E eu não tenho dúvidas que o mercado, falando do consultor agora, a gente não tem profissionais suficientes com experiência na imuno para assumir essas novas vagas.
Então, daí a importância da capacitação prévia desses profissionais para ter, né, essa transição de carreira para uma imunologia. Como que você vê essa questão da preparação? E eu sei que a gente já pincelou isso aí, mas a principal diferença de um trabalho primary, né, que como você falou, o trabalho com quesito médico, o médico prescreve, vai na farmácia, compra e o paciente leva. E o trabalho realmente de um consultor de uma imunologia. Qual a dica que você dá para essas pessoas que já estão na indústria e que podem crescer na carreira, mas que de repente estão ali numa zona de conforto, pode achar, não é para mim, é imuno, muitas vezes por desconhecimento, e é apaixonante. Então, queria falar um pouco da sua visão até a época de primary, né? Depois para imuno e agora com acesso, como que você vê essas oportunidades? Felipe, eu tava pensando, enquanto você falava agora, em algo que eu ouvi da sua conversa com o Léo, que foi algo que para mim é a chave de todo mundo que está assistindo agora, é a chave que precisa ser virada para alcançar os objetivos. Que é, a gente vive num contexto em que não basta esperar a oportunidade. Você precisa construir essa oportunidade e você precisa se preparar para quando essa oportunidade chegar, né? Você comentou, por exemplo, eu fiz uma pós em gestão de acesso. Naquele momento eu trabalhava como representante, como consultor, fazia sentido estudar Me acesso. recordo. Será que eu vou ter essa oportunidade? Ué, é melhor eu estudar e estar pronto para quando essa oportunidade chegar, eu aproveitar do que eu ter uma oportunidade de falar, puxa vida, não conheço esse assunto e aí que eu vou me preparar. Então, esse para mim é o ponto-chave disso tudo. É importantíssimo alguém que quer migrar para uma área em que tem alta complexidade, que tem um acesso, que tem um contexto de acesso diferente, por exemplo, mas tem um contexto científico diferente, que essa pessoa busque conversar com as pessoas, busque aprender esses conceitos antes da oportunidade chegar. Você imagina, tem duas pessoas participando de um processo, as duas são representantes da Primary Care, mas uma já conhece a complexidade, ela conversou com pessoas, ela assistiu a sua live, ela assistiu cursos, enfim, ela buscou o conhecimento de como funciona esse mercado. Então, obviamente que por mais que ela tenha a mesma experiência desse outro concorrente dela, ela está mais preparada. Uhum. E esse é o grande ponto. Às vezes eu lembro muito que quando eu entrei as pessoas falam, nossa, o fulano trabalha na Imuno, caramba, como se fosse um outro Ah, mundo. Ele tá na mesma empresa que eu. Por qual que era essa distância? Era um produto diferente. Sim, mas um produto com uma complexidade diferente. Você tem dificuldades e complexidades. Eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo ou diminuindo o trabalho de quem atua na ponta da demanda com claro. participação da farmácia, que tem um trabalho extremamente importante, inclusive com diferenciais de marca, enfim, todas as particularidades. Mas a gente pode ir um passinho além e entender que quanto mais a gente estiver preparado, melhor a gente vai estar quando a gente tiver a oportunidade de estar nesse mercado. E isso é algo que eu sempre pensava. Puxa, quando me falaram, aquele colega de imunologia, eu quero conversar com ele, quero entender o que ele faz de diferente de fato. Pô, peraí, ele conhece a bula do produto dele de verdade. É uma coisa que ele estuda porque ele trabalha com um produto só e eu trabalho com 10. Aham. Peraí, qual que é o meu principal produto? Desse principal produto da grade, eu preciso saber os diferenciais. E conversando com os próprios médicos. Olha, eu lembro que eu visitava os médicos, e quando eu estava mirando uma certa oportunidade, eu perguntava: o que o senhor acha dessa área? O que o senhor acha desse produto? Antes de participar de um processo seletivo para trabalhar com outro produto, eu ia conversar com os médicos. O que o senhor acha desse produto? Tem diferenciais? Para que perfil? Qual que é o cenário? É um produto competitivo? Faz sentido? Não faz? Ah, puxa, mas eu não conheço médico daquela especialidade. Mas você conhece algum colega seu na Primary Care que atua dentro daquela especialidade? Exato. É o network, né? É ser interessante, né? Sem ser interesseiro, né? Ser interessado, né? E por incrível que pareça, o que você falou, às vezes um representante da Primary olha, né? Fala assim, não, já vi um cara da Imuno, não sei. Gente, eu percebo que todos gostam de ajudar, né? Então, se você chegar para chamar para tomar um café, cara, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que funciona, as principais diferenças. Então é isso, é realmente se lançar, porque você é literalmente o dono da sua carreira. E eu sempre falo, a indústria farmacêutica é um mundo de oportunidades, né? Você tem a Imuno,
você tem oncohemato, você tem doenças raras, você tem terapia gênica, terapia celular. Então, só cresce, Sim. né? E eu não tenho dúvidas, tá? Se você está confortável, está satisfeito, aonde você está, ótimo. Mas se você quer realmente progredir na carreira, fazer um trabalho cada vez mais consultivo, ajudando cada vez mais o paciente que precisa desses acessos mais complexos, realmente se capacite, procure aumentar ao máximo, né, a questão do seu network. E é engraçado, eu tive uma mentorada da Primary, que já está na Imuno agora. E ela comentando comigo, ela é do Rio, enfim, figuraça, e ela falando, Felipe, eu estava nos consultórios, né, na reumatologia, trabalhando com anti-inflamatório e tal, eu com uma mala lotada de medicamentos, eu já trabalhei muito assim, né, bolsa de apoio, aquela confusão toda, entre aspas, e chegava lá o representante da Imuno, só com a mochilinha, e eu ficava olhando, gente, o que é que esse cara faz? Né? E fez Uhum. isso, se aproximou, procurou, né, entender, fez a mentoria, se capacitou, entrou no primeiro processo, Uhum. né, de transição e exatamente numa ampliação de linha. Então é aquela coisa, é você chegar no processo e o recrutador pensar, você tem certeza que você nunca trabalhou ali na Imuno? Né? Então é realmente se capacitar. Mari, a gente está começando a seguir aí para o final. Quais as principais habilidades e competências, falando do consultor, que precisa, o nosso foco aqui é a imunologia e a entrada do consultor, essa da primary para imuno, que um consultor da imunologia deve ter? Sabe que essa é uma pergunta ampla porque tem uma série de variáveis importantes Uhum. aí da empresa, da área de atuação dessa empresa. Mas acho que a gente pode separar em duas frentes aqui, né? A gente está pensando em soft skill e eu acredito que quem está buscando esse conhecimento é porque tem de fato esse interesse. Porque quer de fato, quando você comenta assim, ah, não, se a pessoa está feliz lá, se a pessoa está feliz lá, ela não estava aqui, ela não estaria aqui querendo se desenvolver e querendo essa transição. Então, bom, a gente já pincelou muito sobre isso. Essa vontade de aprender é extremamente importante. Essa curiosidade de compreender as particularidades daquele mercado, de uma forma aprofundada, né? Então, eu às vezes tenho colega que liga e fala, oh, vou participar de um processo seletivo na Imuno, você que trabalhou muito tempo na Imuno, você que trabalha, o que você pode me dar de dica? Oh, mas espera aí, para que especialidade que é a vaga? Ah, não sei. Poxa, querido, então calma. Vamos lá, toda vaga que é publicada, ela tem lá uma série de expectativas. Descrição da vaga, né? Você tem que, no mínimo, estudar. É essencial. E aí a pessoa está vendo que ela vai trabalhar ali com um produto para uma doença imunomediada de uma área terapêutica específica. Poxa, vamos entender qual que é a atuação desse laboratório nessa área terapêutica. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque na hora que ela vai se preparar para um processo, ela já sabe o que ela precisa estudar. E aí ela consegue cumprir isso. Ela junta esse soft skill de vontade de aprender, de busca por informações, com esse hard skill de vou entender como funciona esse mercado. E talvez, mas eu não conheço ninguém dessa indústria. Sim, mas eu conheço do mercado. Eu lembro que eu visitava uma certa especialidade com medicação, com comprimido na época para dor. E essa especialidade tratava doença imunomediada. E eu fui participar do processo e eu perguntei para esses médicos. E muitas das vezes, nessa conversa, eu conheci pessoas que me ajudaram também a construir minha própria história, né? A forma qual tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi até agora me capacita para essa próxima oportunidade. Dentro da Imuno, isso para mim é muito claro. Se preparar para que isso aconteça. E aí, as qualidades que a pessoa precisa ter no dia a dia, as características que ela precisa ter, resiliência, porque muitas das vezes, para aquela indicação, para aquela vaga, vai existir um paciente no ano. Uhum. E aí existem 3 drogas no mercado. O que o consultor daquela tecnologia precisa saber para entender se aquele paciente é elegível para a droga que ele trabalha? E isso exige um nível de profundidade técnica, exige conhecer a bula do produto de fato, saber se tem alguma contraindicação, entender se aquele produto é de primeira linha, é de segunda linha, em que momento, o que o paciente precisa ter feito antes para chegar naquele produto. Tem uma série de particularidades que
E a gente vai estar pensando em cada uma dessas doenças, em cada uma dessas indicações, por bem dizer, né? Verdade. Então, assim, Pode. eu acho que é importante isso para falar da comunicação também. Você tem um momento de comunicação distinto, né? Quando a pessoa trabalha lá, como você contou, com a pasta, com uma grade, com vários produtos, ela está fazendo muitas vezes uma lembrança de marca. Porque ela não precisa mais explicar o que aquele anti-inflamatório X faz. O anti-inflamatório está há muito tempo no mercado, o médico conhece aquela tecnologia, ele precisa defender dentro daquele cenário a marca dele. Agora vai ser além da marca. Agora ele precisa defender a tecnologia dele. Porque existem tecnologias distintas que o médico pode selecionar A ou B de acordo com as características da doença, do paciente. Então são muitas variáveis que é preciso que esse consultor tenha, saiba. Ele consiga se adaptar a essa comunicação entre os diferentes stakeholders. E você falou uma coisa muito legal, se aprofundar na vaga, né? A descrição da vaga ela está ali, não é? Porque hoje o nosso mercado é tão específico. Eu vou trazer um exemplo da psoríase. Então, eu trabalhei com um produto que tinham 3 indicações, né? Um time visitando a reuma, outro time visitando a derma, né? E tipo, quase cada time com apenas uma indicação daquele produto. E quando a gente fala da psoríase, falando da importância do trabalho de um consultor bem preparado, há pouco tempo atrás, um paciente, para conseguir o tratamento correto da psoríase, chegar a um imunobiológico, um paciente com psoríase moderada, grave, podia levar 10 anos. Isso, graças a Deus, já foi encurtado. Então, o nosso principal propósito como um consultor de uma linha especial, de uma imunologia, é realmente levar saúde para o paciente, né? Encurtar essa jornada do paciente, ajudar ao médico a encurtar essa jornada. Então, quanto mais informações você tem, mais rápido você vai ajudar, mais rápido você encurta essa jornada. Então, vai ali da prescrição, onde vai, entre aspas, começar o seu trabalho, depois tem toda essa jornada pública ou privada, como a gente falou no início, para poder o paciente chegar no medicamento. Então, para as pessoas, né, que são da Prime, sem desmerecer a Prime, lógico, eu trabalhei 7 anos e fui muito feliz, é a nossa grande escola, mas é uma satisfação gigante, porque um paciente com a psoríase grave, por exemplo, temos vários consultores aqui da Imuno, que trabalha com psoríase, enfim, o paciente com a psoríase grave, ele chega até a suicidar, né, por uma questão social, e a gente pode, num curto espaço de tempo, praticamente o medicamento limpar aquele paciente e ele mudar completamente de vida. Então, é um propósito muito forte, que quanto mais conhecimento você tem, mais você ajuda esse paciente efetivamente. Felipe, e até sabe um ponto, estava pensando sobre isso que você está trazendo, não usando necessariamente o exemplo da psoríase, mas há algumas, mas acho que até também, a gente tem algumas doenças imunomediadas que não são tratadas por todos os profissionais especialistas nelas, né? Exato. Então, o exemplo da psoríase é bom, mas a gente tem outras doenças, e principalmente essas mais recentes. A doença é mais recente. Ela passou a existir mais recentemente. Muitas vezes, dentro da totalidade dos especialistas que tratam, vou usar o exemplo que você trouxe. Não são todos os dermatologistas que tratam psoríase. E esse também é um grande ponto. É importantíssimo que esse consultor entenda quem são esses profissionais que já tratam e quem são aqueles que não tratam ainda por não conhecer de fato a doença. E aí entra um fato importante. Quando a gente vai para doenças cada vez mais raras, a gente passa a ter muitas das vezes, dentro de um universo de 100 profissionais, um que trata. O quanto a gente tem a responsabilidade, como indústria farmacêutica, de levar conhecimento para aqueles outros que não tratam, e que tudo bem se não quiserem tratar, mas que encaminhem para aquele que trata. E essa também é uma responsabilidade importante do consultor, né? Exato. Ele vai ter uma carteira de médicos, de, sei lá, 70 médicos, dentre os quais alguns deles já tratam, e são os caras com quem a gente vai aprender, olha, o que eu preciso saber mais sobre a doença. Nas visitas no dia a dia mesmo, a quantidade tem que ser constante. E ao mesmo tempo ele vai visitar aquele profissional que é da mesma especialidade, mas que fala, puxa, para essa doença não tem tratamento. Olha, não tinha. Quanto a gente precisa também levar essa frente, né?
A medicina é cada vez mais especializada. Às vezes Exato. o profissional vai no congresso mundial daquela especialidade dele e tem um pôster sobre aquela doença específica, imunomediada, e que vai precisar de um tratamento complexo e que vai ter um representante, vai ter um consultor na ponta Para dar levando. todo esse apoio, né, a Pois esse é. médico. Aí você trouxe um ponto bem importante. Muitos médicos, né, em várias patologias, eles vão ali até o DMARD, né, que é a droga modificadora da doença, mas não passa daí, né? Quando chega na questão do imunobiológico, fala, não, eu não sei mexer com imuno, não quero mexer com imuno, e encaminha, como você falou. Mas um fato que a gente tem visto também, que eu percebi, é que os especialistas também já não estão conseguindo absorver todos esses pacientes de encaminhamento, né? E a importância da gente, como consultor, também incentivar, desenvolver com eventos Uhum. científicos esses profissionais para que eles realmente passem a tratar o paciente por completo, né? Então, é outro papel fundamental, né, da força de vendas da imunologia, também capacitar aí o maior número de médicos possíveis, né, sempre visando o bem-estar do paciente. Sabe, Muito sabe que bem. até esse é um ponto bem bacana que eu ouvia muito colegas perguntando, trabalhando na Imuno, nossa, mas por que vocês têm tanto evento? É justamente por isso. Porque a gente tem muitos médicos que precisam aprender com esses que já têm mais experiência, que já estão tratando há mais tempo, como manejar, não só pela complexidade do tratamento, mas por entender de fato a dor do paciente, né? O que o paciente Uhum. precisa? Quantas vezes a gente vê pesquisas que olham a perspectiva dos profissionais que tratam e dos pacientes que estão sendo tratados? O que é Uhum. a prioridade para cada um? Às vezes, numa doença dermatológica, tá ali o profissional supondo que é o ponto estético da doença. E quando para o paciente, não era não era só o estético. Além do estético, ele tinha polido, tinha coceira, tinha escamação, tinha uma série de outras coisas. É importantíssimo que o consultor conheça essas Ah, particularidades. Ele precisa olha, entender dentro do portfólio, dentro dele, do produto que ele trabalha, ele não está só melhorando a estética, mas ele está melhorando o sintoma também, por uhum, exemplo. Ele não está só melhorando o indicador do exame que esse paciente está fazendo e entregando para o médico, ele está melhorando também a qualidade de vida do paciente, está diminuindo o sintoma, está diminuindo fadiga, que é algo presente em boa parte das doenças imunomediadas. exatamente. E você vê o comentário aqui, olha o comentário da Denise. Eu achei que já tinha aumentado, Denise. Menos de 10% dos dermatologistas prescrevem imunobiológico, né? Então, hoje a dermatologia, não generalizando, mas é muito focada na cosmetria, né? E o paciente, muitas das vezes, ele quer ser tratado pelo seu dermato, seja a questão da estética, seja a questão da doença. Então, ainda, principalmente com esse número agora que a Denise colocou, ainda é um grande desafio, essa palavra não existe oficialmente, mas a gente desenvolver novos imunos dermatologistas. Está aí o motivo que você falou, por que tantos eventos? São eventos realmente de capacitação, né? Esse número vem aumentando, mas se você olha, poxa, 10%, se não me falha a memória, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem mais ou menos 1.200 associados, né? Sem falar na associação, a sociedade brasileira. Então, 10% só, né? Tratar, como foi que ela colocou aqui, prescreve imunobiológicos, né? E quando a gente olha também a porcentagem, não sei se a Denise vai ter essa informação, da porcentagem que trata a doença, também é muito pequena, né? Então, é um trabalho muito bacana para que o paciente não tenha essa jornada tão longa até chegar ao tratamento correto. Eu vou trazer um caso aqui que para mim foi muito marcante no Pará, né, de um consultor que eu adoro, o Carlos Rabelo, muitos conhecem, e o paciente, ele ficava esperando no carro até o médico chamar, ele entrava direto no consultório porque ele não tinha coragem, devido à psoríase, de ficar na sala de espera, porque se ele sentasse no sofá do médico, quando ele levantava, ficava a marca dele lá, de tanta, né, de tão séria que era a psoríase. Então, é um propósito muito forte, né? Então, a gente tem que levar até essa parte de consciência emocional para esses 90% dos médicos que não prescrevem, para que esse paciente seja
Sim. atendido da maneira melhor e mais rápida possível, né? E isso perpassa necessariamente pelo trabalho da força de venda, que é quem está ali nesse dia a dia. Felipe, até um caso que aí você vê onde que as coisas se juntam também. Eu tive, já dentro do contexto de acesso, trabalhando com uma medicação que é para doença inflamatória intestinal, dos quais um dos sintomas é evacuações diversas vezes por dia e muitas vezes com uma certa urgência. E aí eu estava aguardando, conversando com a secretária, e ela me disse, puxa vida, depois que o doutor começou a tratar esses pacientes, eu estou pedindo para o paciente preencher a ficha aqui, ele não tem respeito, ele vai no banheiro antes, então por que ele está fazendo isso? Ela não tinha consciência de que não é a escolha do paciente, que é uma característica da doença. Então, numa simples conversa, eu pude explicar um pouco para ela que isso é uma questão que o paciente muitas vezes está nesse momento preenchendo, mas ele precisa parar agora para ir ao banheiro, porque ela não sabia da característica da própria doença. Muitas vezes o representante que está aguardando o médico, conversando com a mesma secretária, ele está impactando positivamente na qualidade de vida desse paciente, que pode passar a ser atendido já na primeira fronte ali, com uma secretária do médico, de uma forma diferenciada, uma secretária que compreenda que, de fato, a doença que ele tem é uma doença complexa, uma doença em que sim, ele pode. Ou se for uma doença articular, que talvez ele tenha dificuldade em preencher com a caneta. Ela pede, preenche aqui então esse formulário para mim. Puxa, às vezes o paciente ele tem uma deformação articular e não consegue fazer isso. Quando a gente precisa também impactar positivamente essas etapas, né? Uma breve conversa de um representante de um consultor com uma secretária enquanto aguarda o médico pode melhorar também um pequeno aspecto, mas faz a diferença para o paciente, que é quem mais importa nesse ciclo todo. Perfeito, perfeito. Não tenha dúvidas, Mário. Nossa, eu ficaria conversando aqui por horas, tema que eu adoro, mas estamos aí partindo para o final. Queria, Mário, que você deixasse suas considerações finais, à vontade que você quiser falar e a mensagem que você quer deixar. Olha, acho que a mensagem principal para quem está nos assistindo, para quem está vendo em outro momento, essa live já foi, mas está assistindo agora, não desista. Se você está assistindo isso agora é porque você entende que você pode mais, que você pode entrar numa área distinta, que você pode chegar a um desenvolvimento de carreira que você busca, estude. Conhecimento. Conhecimento abre portas, não espere as oportunidades chegarem, esteja preparado para essas oportunidades, construa as oportunidades que você quer estar e aproveite a jornada. Tudo isso tem que ser dito também, né? O quanto é importante gostar desse processo, o quanto é importante gostar de estudar, gostar de conhecer o produto, a doença, a tecnologia, o cenário que atua. E também dizer que eu estou à disposição, quem quiser me chamar no LinkedIn, trocar uma ideia, acho que é importantíssimo. E assim a gente acaba construindo um pouco do mundo que a gente quer viver, né? Em que Perfeito. a gente impacta de forma muito positiva a vida das pessoas. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Mário, eu adoro essa frase, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo, né? A mudança tem que começar com a gente. É muito bom você se disponibilizar, né, para essa ajuda, assim como a Aline se disponibilizou na outra live, a Aline Garcia, né, o Léo. E pessoal, você que está na linha regular, que quer vir para o Imuno, aproveite essas oportunidades. Né? O contato do Mário, da Aline, do Léo está no Instagram. Saiba, a gente gosta realmente de ajudar. Procure fazer network, procure se capacitar, procure realmente estudar. O propósito aqui do Indústria Farmacêutica é muito grande, né? Principalmente mostrar as oportunidades para quem não está na indústria, as oportunidades que existem na indústria, né? E quem está na indústria, mostrar o quanto que ele pode crescer. Né? Então, super agradeço, Mário. Foi, nossa, muito bom o nosso bate-papo e uma ótima noite. Vamos nos falando. E obrigado a todos aí pela participação. Qualquer dúvida, tem aí o telefone no Instagram, tem um direct, também estamos à inteira disposição. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos.